isso na hora que seu adolescente explodir. Esse é o tema da live de hoje. Se você estiver aqui comigo ao vivo, seja muito bem-vindo. Se você estiver assistindo essa live que foi gravada, ela foi feita dia 27 de novembro de 2023. Se você estiver chegando agora no canal e não me conhece ainda, eu sou Soraya, eu sou médica homeopata e sou endocrinologista infantil há, 20 anos. Nesse canal aqui, eu te ensino a entender por que seu adolescente está mudando tanto e a lidar com esse momento. A live de hoje, que é use isso na hora que seu adolescente explodir, é um tema que eu trago para a série chamada Adolescer. Então, essa série Adolescer, eu trago temas desta fase de transição aí da infância para o adulto. Então, todas as transformações que envolvem físico e emocional, eu trago nessa live Adolescer. Então, eu já vou fixar aqui o tema de hoje e se você passou ou quer contar alguma situação, algum caos aqui para mim, conta, não tá copiando o tema, vamos tentar de novo. Conta para mim aqui embaixo, que daqui a pouquinho eu já vou ler os comentários de vocês. Então, eu já vou publicar e vou fixar o comentário para quem entrar depois saber do que a gente está falando. Então, a princípio, eu falo um pouquinho sobre o tema de hoje e daqui a pouco eu volto para ler o que vocês comentaram. Então, comentem, por favor, para a gente conseguir interagir, tá? Então, o que eu vou falar hoje, né? A gente vai falar sobre aquelas atitudes impulsivas, sabe? Tem aquela flutuação de humor, o negócio fica intenso e aí o adolescente, ele bufa, bate porta, bate pé, joga coisa, bater a gente não vai falar hoje. Briga com o irmão, e aproveitando esse meu erro aqui, então hoje a gente não vai falar daquele adolescente que já tá violento, então agressivo, e nem aquele que tá perdurando com mau humor. Essas situações são mais delicadas e precisa de uma atenção de um profissional, tá? O que eu tô falando hoje são aqueles impulsos de bufar, de reclamar, de gritar, que vai de acordo com essa flutuação que o adolescente vai apresentando, tá? Então, hoje a gente vai falar disso. Então, se você passa por isso aí com o seu adolescente, vai me contando, tá? E qual a oportunidade que eu quero trazer hoje, né? Eu quero que você entenda. Mas, Soraya, por que isso acontece com ele? De repente, ele chega aqui e começa a gritar, começa a explodir, começa a bufar, Enfim, o que está acontecendo aqui com meu filho? Ele não era assim, de repente ficou assim. Então eu quero que você entenda e por quê. Qual é o grande... Primeiro, entender o que está acontecendo com o filho. Segundo, orientar o filho o que está acontecendo. E para quê? Porque aí ele vai começar a se observar. E se observando, a gente a gente vai orientá-lo a entender o que está acontecendo, perceber que ele está chegando naquele ponto de estourar, e se conhecendo e percebendo, ele vai segurar e melhorar para o futuro. Então, é entender o que está acontecendo com o filho para poder orientá-lo, para estimular o autoconhecimento do filho e a melhora dele. Tá? Então, é bastante coisa envolvida aqui hoje, tá bom? Então, vou contar os meus causos e vou aguardando os causos de vocês, tá bom? Então, primeira situação, um paciente que eu vivi, ele, adolescente, 12 anos, tinha mudado de escola. E ele foi para uma escola mais difícil. Vou chegar mais pertinho. Então, ele estava numa escola fácil, que ele achava fácil, e foi para uma escola difícil. E aquilo gerou um estresse nele. E os pais não se deram conta de que aquilo estava deixando ele mais estressado.
A única coisa que os pais estavam observando é que ele chegava em casa e brigava com os irmãos. Chegava em casa e brigava com os irmãos. E aí a gente conversou, eu mostrei para os pais que se ele estava ficando daquele jeito, alguma coisa estava acontecendo. E a gente estimulou esse adolescente a se observar, a se conhecer, até que ele se deu conta. Então, muitas vezes eles estão estressados e eles nem sabem por que eles estão estressados. A gente não é acostumado a se observar. A homeopatia traz muito isso, né, pra gente. Esse estímulo de nos observarmos para entendermos o que está acontecendo, e aí a gente vai lá na raiz da questão e trabalha isso. É bom demais, gente. Nos leva à felicidade, né? Estimula. Então, na hora que a gente conseguiu chegar, qual era a questão, trabalhamos isso com o adolescente, trabalhamos essas inseguranças nele, e aí essa briga com os irmãos diminuiu. Caso 2. Uma menina, ela entrou na adolescência, aquela mudança de corpo, né? Então começa a mudar o corpo, começa a crescer, começa a ter peito, não quer ter peito. O cabelo não tá, né? Começa a achar que o cabelo não tá bonito, o corpo não tá bonito. Então ela não estava satisfeita com aquela mudança. E isso é muito comum entre as meninas, tá? A menina tá linda, mas ela fica ali naquela dúvida de será que eu tô bonita? Será que eu vou pertencer a esse grupo? Será que vão me aceitar nesse grupo? Então, essa dúvida é muito comum nessa fase, né? E aí ela tava naquele momento de se comparar com as outras meninas. Será que o meu cabelo tá tão bonito quanto da outra? Será que tal tá tão bom quanto da outra? E aí o que acontecia? Todo final de semana ela queria sair com as amigas. E chegava na hora de se trocar, vê se isso acontece em nossa casa. Ela brigava com a mãe. Todo final de semana era a mesma história. Chegava na hora de se trocar, ela brigava com a mãe. E a mãe falava, Soraya, eu não sei o que está acontecendo. Ela briga comigo por causa da roupa. Que eu não compro roupa nenhuma, que ela não tem nenhuma roupa, que todas as roupas que ela tem tão feias. E aí ela briga com a mãe. Então, gente, na hora que isso acontece, eu preciso buscar lá na raiz da questão. Lembra o método POC, tanto eu falo aqui, né? Método POC, P-O-C. Então, a maioria das mães nesse momento, né, que a filha tá brigando com ela vai brigar com a filha. Como não tem roupa? Olha tanto de roupa que eu já comprei pra você. Então, se eu continuar brigando com a minha filha, isso só vai aumentar. O que eu tenho que fazer nessa hora? Pera, se a minha filha tá me agredindo e eu não tô entendendo o que tá acontecendo, eu preciso parar e pensar. O que será que tá por trás dessa agressão da minha filha? Porque ela não tá tendo a maturidade de enxergar o que tá deixando ela irritada. E ela tá descontando na mãe aquela irritação dela. Então ela não tá aceitando o corpo dela, ela tá tendo as questões dela aí da adolescência, aquilo tá deixando ela irritada, e aí na hora de sair ela vai lá e desconta na mãe. E se a mãe brigar com ela, ela vai ficar pior ainda. Então, num outro momento, precisamos sentar com a filha. Filha, o que está acontecendo? E logo de cara a filha não vai saber o que está acontecendo. E no segundo momento ela também não vai saber. E no terceiro momento ela também não vai saber. Até que ela vai começar a entender, a se observar, como aconteceu com essa menina. E aí ela conseguiu trazer pra gente que ela se sentia feia, que ela se sentia inadequada. E aí quando ela colocava as roupas, ela não se sentia bonita.
E ela culpava a mãe por aquilo. Então, uma coisa que parece pequena, poxa, estão brigando por causa da roupa. Não é por causa da roupa. Tem muita coisa por trás disso. E se eu não buscar aí a raiz da questão, as brigas só vão aumentar. Vamos para o meu terceiro exemplo. Esse aqui é muito comum, muito comum. Eu vou contar de uma menina, 11 anos não, ela na época tinha 13 anos. Mas não foi só um caso que eu atendi. Ela começou a xingar os meninos na escola. Então, o menino vinha, provocava ela, ela xingava, ia para a diretoria. O outro vinha, provocava ela xingava, ia para a diretoria. Então, toda hora a mãe recebia lá o recadinho da escola de que a filha estava xingando os colegas da sala. E ela falava para mim, eles são muito chatos, eles falam besteira. Então, tem essa discrepância de desenvolvimento das meninas e meninos nessa idade. Então, os meninos gostam de coisas muito diferentes das meninas, né? E eles gostam de algumas brincadeiras que as meninas não gostam às vezes. E aí ela via os meninos brincando lá de coisas como meninos, e aquilo deixava ela irritada e ela xingava eles. Mas eles estavam brincando lá entre eles, e aquilo a irritava. E ela ia lá e xingava. Vocês são muito infantis, vocês são não sei o quê. E aquilo virava uma briga e iam parar na diretoria. Toda hora estava acontecendo isso. E eu comecei a convidá-la ali pro autoconhecimento, né? Estimulei a família a conversar mais com ela. E, enfim, por trás estava vindo o quê? Uma separação dos pais. Então aquilo estava mexendo demais com ela. Até me emocionei de lembrar. Então ela ia para a escola com aquela panela de pressão quase em erupção. Aí quando ela via aqueles meninos fazendo a bagunça, que é uma bagunça de meninos, aquilo tirava ela do sério. Ela estava a ponto de explodir. Aí quando ela via aquilo, ela explodia. E aí ela explodia com os meninos. E ia parar na diretoria. Então, quantos recados, mensagens de mães que me mandam. Soraya, eu não sei mais o que fazer. A minha filha não para de parar lá na diretoria porque ela está discutindo com os meninos. O que eu faço? E eu falo para a mãe, o que está acontecendo por trás disso? E muitas mães não querem conversar com as filhas. Mas precisa. Porque se ela ficar punindo a filha, ela não vai estar enxergando que a filha está ali pedindo ajuda e vai punir a filha por isso. A filha ainda não tem essa maturidade de entender o que está acontecendo com ela e não tem a maturidade de conseguir expressar de uma forma mais elaborada o que está sentindo. E cabe a nós, adultos, ajudá-los a se observar, se conhecer e aprender a reagir. Profundo, né? Vou ler os comentários de vocês e aí a gente continua. Bom, vão escrevendo para mim, gente. A Cícera falou assim, minha filha de 14 anos está obesa e quando tento falar com ela só briga e finge não entender. Cícera, observa a forma que você está falando, tá?
eu atendo alguns adolescentes obesos e muitos falam assim para mim: quando a minha mãe fala comigo de tal forma, é aí que eu como mais. Então observe a forma que você está falando. Muitas vezes a gente quer ajudar o filho mostrando com mais, de forma mais pontual: filha, você vai comer mais? Filha, você não tá vendo que não dá mais? Filha, você não tá vendo que isso não tá bem para você? Às vezes a gente quer pontuar para ela, mas isso machuca ainda mais. E aquilo marca o adolescente e aí ele come mais por isso. Então, no momento que vocês estiverem bem, conversa com ela. Pergunta para ela por que ela não quer conversar sobre isso. Pede para ela te trazer o que ela está sentindo. Minha filha de 14 está... Ops, eu acho que é o mesmo, né? É, Cícera. Maricela falou boa noite. Gente, vão me contando. Eita, ninguém passa por isso por aí? A Rose falou assim: o meu não quer falar mais inglês. Toda semana eu estresso, eu acho que ela falou, né? Não, a fazer, desculpa. Eu tenho uma questão de leitura, desculpa. O meu não quer fazer mais inglês. Toda semana eu estresso. Rose, você já mostrou para ele qual é a importância de falar inglês? Conta aqui para mim. Thais falou assim: na adolescência é difícil manter a autoestima delas. Thais, eu tenho uma live falando sobre isso. Como estimular a autoestima do filho. E é muito importante, porque agora eu não vou saber aos certos números, mas é de 60% a 80%, eu acho que é 80% nos adolescentes e 60% dos adultos tem baixa autoestima. Na live eu tenho direitinho esses números, tá? E a baixa autoestima leva no futuro escolha de maus parceiros para relacionamentos. E o emprego também influencia muito na escolha do emprego. Como eles não se sentem capazes, acaba escolhendo empregos não de acordo com o merecimento deles, porque eles acham que eles não merecem coisa melhor. E a autoestima está muito ligada à experiência que eles têm na adolescência. E os pais têm uma força muito grande na melhora dessa autoestima. Então essa live eu acho que vai te ajudar, tá? Assiste. Tá bom, Thaís? A Cibele falou assim: meu filho de 12 anos demora a me obedecer. Cibele, saiu um pouquinho do tema da live de hoje, que aí é de obedecer, mas eu tenho uma live sobre isso que vai te ajudar, tá? Que é sobre os combinados, sobre castigos. Dá uma assistida. A Rose falou assim: o meu tem 15, não quer mais fazer inglês e o pai quer que ele faça. Sou separada há muitos anos, desde ele pequeno. Mas me responde, eu acho que quando você escreveu isso, você ainda não tinha ouvido o que eu falei. Me responde se você já explicou para ele a importância. Sim. E o que você colocou de importante? Conta para mim. Adi Andrade escreveu assim: meu filho deixou o esporte da escola pelo esporte eletrônico. Ele tem 14 anos. Mas, por outro lado, está bem na escola e inglês. Apesar de não ser o tema de hoje, deixa eu
fazer um comentário. É importante você continuar estimulando o esporte, tá? Porque o esporte eletrônico aumenta a ansiedade. E o esporte, né, de verdade, ele faz a gente pôr para fora essa ansiedade, diminui essa ansiedade. Então faz bem. Então mesmo ele indo bem na escola, eu tenho que pensar também na saúde dele, tá? Então continua estimulando o esporte. A Maris falou assim: a minha de 11 não me escuta mais, está cansada de ouvir, mas também não faz nada se não mandar fazer. Se for sobre tarefas de casa que você está falando, Maris, eu tenho uma live sobre isso. Meu filho não faz nada em casa, ou na arrumação da casa. Foi uma live muito assistida, ela vai te ajudar. A Paty falou assim: a minha é comprar tudo, muito vaidosa e ama ler. Só fala em comprar e muito deve ser desobediente. Eu acho que deve ter cortado pela quantidade de palavras, né? A Rose falou assim: falo para ele a importância do inglês, ainda mais com que ele quer jogar futebol. Mas o que você fala para ele que é importante? Ou você só fala isso é importante? Conta para mim o que você mostra para ele que é importante. A Val falou assim: minha filha se acha muito linda, é normal? Val, eu não consigo te falar só com um comentário aqui na rede social, mas isso precisa chamar a sua atenção mesmo. Tem os dois lados. De repente ela ouve muito elogio e isso é muito bom. Por exemplo, o pai fala que ela é linda, a mãe fala que ela é linda, as amigas falam que ela é linda. Então ela ouve bastante isso e pronto, ela tá muito bem com ela mesma. Um lado. Outro lado é aquele exagero e aí fica se olhando muito no espelho. Só ela é bonita, os outros não são bonitos. Esse perfil aí precisa te chamar a atenção e aí você precisa passar numa consulta com seu pediatra e pedir uma opinião, tá bom? Então, essa sua dúvida é importante, importantíssima por sinal, tá bom? A Regiane falou assim: aqui a questão é, ao ser chamada a atenção ou tentar nos explicar alguma coisa, ela responde: tá bom, em voz alta ou retração, achando que só chamamos a atenção dela, que tem 10 anos, e não do irmão. Aqui é importante. Aqui é importante, Regiane, porque na hora que o adolescente fica impulsivo e ele reage, ele tá falando o que ele sente. E por mais que você ache que isso não é verdade, essa é a verdade dela. Ela sente isso. E quanto mais você falar que é besteira, que não é bem assim, mais ela vai ficar sentida. E vou te dizer, daqui a pouco ela vai começar a brigar com o irmão. Porque aí ela vai se sentir menos, ela vai ficar com raiva, e aí ela desconta no irmão, que nem eu contei aqui, nesses casos. Tá? Então, ela já tá te dando a raiz do problema. Lembra que eu falei do método POC? Então, primeiro é o P de por que ela tá agindo assim. Para depois pensar o que fazer para melhorar a situação e como fazer para melhorar a situação. Então, o P, ela já tá te entregando. Precisa trabalhar isso, tá bom? A minha também se acha muito linda. A Maris. Então, Maris, é a mesma situação que eu te devolvo para pensar, tá? A Regiane terminou assim: e fala tudo e se fazendo muito de vítima. Então, trabalha essa questão, a raiz aí da questão, tá bom,
Regiane? A Aureline falou oi. A Letícia falou assim, e quando os pais conversam, explicam, e mesmo assim o adolescente anda irritado e se afasta dos pais? Leti, eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, pelo amor de Deus, né, que erro. Lembra o caso 1? O menino estava com problema lá na escola, ele não estava identificando e ele descontava aqui na família. Então a gente tem que ir estimulando aí o filho a se observar, a se conhecer, tá? Então é muito comum, acontece bastante, vamos arrumar essa palavra, acontece bastante de ter, por exemplo, um problema com a namorada. E aí ele começa a brigar em casa. Então se ele tá irritado, se ele tá tendo esses repentes assim, alguma coisa tá acontecendo, tá bom? Quando meu filho fica irritado, procuro abordá-lo de forma mais calma e tem dado certo, a Cibele falou. Olha que depoimento perfeito. Perfeito. Cibele, vou bater uma foto desse seu comentário para que sirva de inspiração às mães. Porque é isso aí. Eles estão pedindo ajuda. Muito bom. A Cícera, né? Falou assim, a minha regrediu na escola e bate porta e quer falar mais alto que nós, os pais. Se regrediu na escola, alguma coisa está acontecendo. Se será um dos pontos muito indicativos de que alguma coisa está acontecendo, é isso, regrediu na escola, tá? Precisa buscar aí, aplica o método POC e busca o porquê que isso está acontecendo. Oi, Cláudia, você tá aqui? A Maris falou assim, ela é muito vaidosa, só que tudo que ela ganha, ela destrói rapidinho. Começa a observar se vocês estão dando presentes fora de datas festivas e sem dar valor, sem fazer aquela demonstração de que vocês estão dando um presente para ela. Por sinal, eu acho que é importante, não sei se vocês acham isso importante, sobre presentes. Falarmos sobre isso, isso é importante, viu? Porque algumas vezes o adolescente ele ganha tanto presente que acaba perdendo valor. Ele não dá valor àquele presente, né? Mas se a gente souber dar o presente, ele começa a enxergar de uma outra forma. Homeschooling. Olha, homeschooling. Infelizmente, alguns professores estão ensinando que os pais são narcisistas ao dar ordem para fazer algo. Puxa, que comentário importante. Eles falam que a criança não deve trabalhar e obrigar os filhos a ajudar nas tarefas. É crime. Puxa vida, que comentário importantíssimo. Fiquei até atônita. Um dos maiores aprendizados na vida, e eu vou te falar, desculpa, eu não sei o seu nome, se você puder escrever depois, eu vou te falar que muitas mães me agridem quando eu faço a minha aula sobre a importância da criança, do adolescente, da criança, é que eu falo mais de adolescente aqui no canal, do adolescente fazer os afazeres de casa. Muitas mães me agridem com essas palavras. Que absurdo! E as pessoas não enxergam o quanto a gente trabalha a autoestima, a disciplina, enfim, muitas coisas na hora que a gente orienta o filho a arrumar a casa. Muito obrigada por esse seu comentário. Deixa eu pôr para carregar meu celular. Ela falou assim, a minha tem 12 anos e me responde e me enfrenta sem nenhum tipo de medo e respeito. Puxa vida. Aí já chega naquele ponto que eu falei que no comecinho da live. Se tá vindo para agressão, aí precisa buscar uma ajuda profissional,
tá? Calma. Cícera falou assim, eu estou muito preocupada com a minha, porque ela é vaidosa com a maquiagem e cabelo e com o corpo. Ela aparentemente não se preocupa com o peso. Cícera, eu acho muito pertinente a sua preocupação, tá? Porque é aquela preocupação da estética que fica muito na superficialidade. Então a gente precisa trabalhar outros valores dela, tá? Então começa a elogiar coisas que ela faz importantes. Por exemplo, nossa filha, eu acho muito legal o jeito que você cuida da vovó. Nossa filha, eu acho tão bonitinho o jeito que você faz carinho no papai. Nossa filha, seu bolo é tão gostoso. Começa a trabalhar a autoestima dela em outros setores, para ela não achar que ela só é importante nessa parte da estética, tá? A Gabriela falou assim, minha filha disse que se identifica como homem, o que fazer? Ame-a. Ame-a. Rose falou assim, fala o que vai ajudar, talvez fale, fala que vai ajudar, fala que vai ajudar ele, não só em relação ao jogo, e quem tem esse idioma se destaca, tem mais oportunidades de emprego do que as pessoas que não têm. Rose, foi um bom caminho. E aí até acho que você deve, né, pelo que você comentou ali, ele quer jogar futebol, então filho, como é que você vai conversar quando você, né, se for trabalhar num time de futebol lá fora. Então agora começa a enxergar, começa a trabalhar com ele o que tá deixando ele descontente com o inglês. De repente ele não tá conseguindo acompanhar a turma, e aí ele reage aqui em casa, né, não quero, não vou, né, dessa forma impulsiva, né, que a gente tá conversando aqui na live, porque ele na verdade não tá conseguindo acompanhar lá no inglês. Então talvez ele esteja precisando de ajuda lá no inglês, tá? Então conversa com a professora, conversa com ele, vamos ver o que tá acontecendo. A homeschooling escreveu assim, minha filha chegava da escola, comia e dormia, e não queria fazer nada, só estudar. Eu mostrei que na vida não fazemos só o que gostamos, devemos ajudar em tudo. Perfeito, perfeito. Também vou bater uma fotinha. Esse comentário foi muito bom. A Maris falou assim, Cícera, a minha é a mesma coisa. A Rose falou, como eu poderia falar com ele de uma forma melhor? Acho que já deixei, né? A Cris falou assim, maravilhosa, aprendendo muito com você. Ai, que legal. Muito obrigada por isso. Obrigada, isso é importante para eu saber se realmente está ajudando. Muito obrigada. Por que tem adolescente que fala tão alto? Quando reclamamos, ela diz, mas ninguém me ouve, o que fazer? É porque ela não está sendo ouvida mesmo. Ela não está se sentindo ouvida. Então pergunta para ela quando ela, né? Por que ela não se sente ouvida? E vamos ver o que vem. Lembra, sempre buscar o porquê. Por que ela tá falando isso? Tá bom? Maris falou, eu falo com ela, mas não tem responsabilidade com o que ganha. Então, Maris, trabalha mais o momento de dar o presente, tá? Pelo que você tá me falando aqui, parece, eu não tô convivendo aí com vocês, mas me parece que já tá entrando no superficial, é só mais um presente. Aí ele perde valor. E isso é importante pro resto da vida, tá? Por aqui tem tarefa, mas burla todas. Quando vou ver, as coisas estão todas escondidas em cima do guarda-roupa e embaixo da cama. E briga e explode com o pai. A Lizzie falou. Lizzie, eu acho que a live do Arrumar a Casa vai te ajudar, tá? E a de hoje também por causa da explosão, né?
O que é POC? Leti, talvez você seja nova no canal. Aqui no canal eu trago a ideia do método, tá? Então, eu acredito que... Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. A maioria das mães me mandam assim: Soraya, tá acontecendo isso aqui em casa. O que eu faço? Tá acontecendo isso, aquilo, o que eu faço? E aí eu respondo assim: não adianta a gente pensar só no o que fazer se eu não entender por que meu filho tá fazendo isso. Então, por exemplo, eu fiz o Reel, eu fiz hoje um carrossel sobre castigo. Então eu falei ali, se você já tirou isso, já tirou aquilo, já tirou aquele outro do seu filho e ele continua aprontando, será que você já entendeu que não adianta ficar só dando castigo e não entender o que está acontecendo? Então, se você não entender por que seu filho está tendo essas reações e não trabalhar o porquê que ele está tendo essas reações, ele vai continuar fazendo, aprontando, ou brigando, ou enfim, tendo a manifestação que ele está tendo. Porque a raiz do problema continua lá. Então, na hora que meu filho começa a ter reações, eu preciso entender por que ele está reagindo dessa forma, o que está por trás disso, e trabalhar o que está por trás disso. Senão essas brigas só vão continuar e vão aumentar. Tá? E é o método que eu desenvolvi com os meus atendimentos. Eu tenho até lá no destaque uma explicaçãozinha sobre o método POC, tá? Então eu sempre trabalho aqui essa ideia durante as lives. Se ficou alguma dúvida, me pergunta, por favor. A Maricela falou, aí quando cresce não sabe fazer nada. Falo pra minha que até pra mandar tem que saber fazer. Muito bom. Quando o meu chega da escola, fico o tempo todo no quarto no celular. A Aurelene falou, Aurelene, assiste essa live que eu falei do arrumar a casa, é importante, vai te ajudar. A Dani falou assim, minha filha foi sempre muito segura, mas as colegas são maldosas e competitivos. E ela reclama pra mim que sofre por ser muito educada. Continua trabalhando a autoestima dela. Pais, leiam a Bíblia em família todo dia antes de dormir. O livro de Provérbios me ajudou muito na correção com os meus filhos. Isso é a sugestão da Homeschooling, que ainda não me mandou seu nome, me manda. Nagma falou assim, olá, boa noite, boa noite. Lucinéia falou, eu converso muito com a minha filha, temos um papo aberto, mas quando fica explosiva, diz que não entendo ela. Uma abordagem. Nagma falou assim, minha adolescente tem 11 e tudo fica irritada. Vira a cara, não sei mais o que fazer. Tento conversar, mas tá difícil. Aí ela chora, enfim. Nagma, tenta conversar com ela não no momento da briga. Tenta conversar com ela na hora que vocês estiverem bem. E pergunta por que ela tá tendo essas reações. No primeiro momento ela não vai saber, no segundo não vai saber, no terceiro ela vai começar a se observar. Tá? Você vai estimulando ela a se observar. A gente falou obrigada. Sibeli falou, chamar a atenção do adolescente sem rotular é reforçar as vezes que ele acertou. Não, é reforçar as vezes que ele acertou e como ele é capaz, é como ser assim é bom para ele. Chamar a atenção do adolescente sem rotular é reforçar as vezes que ele acertou. E como ele é capaz, é como ser assim é bom para ele. Cíntia falou assim, o meu anda muito rebelde, resmungão, respondão, quebra as regras. Tento conversar, ele fala que eu encho o saco, um perfeito rebelde, sem causa. Terapia disse que ele não vai fazer, também já sugeri. Cíntia, então, eu acho importante, tá? A terapia, eu acho importante. Acho que algumas coisas o adolescente não tem escolha.
E dentre elas é a saúde, tá? Então existe a opção de ou você faz terapia de segunda ou quarta, assim, modo de dizer, tá? Mas eu acho que o canal vai te ajudar bastante. Vamos ver se de repente você entendendo o que tá acontecendo, por que ele tá assim, isso possa ajudar vocês, tá? Você já se inscreveu na jornada gratuita? Conta pra mim, Cíntia. Leti falou, sugestão para mães que o filho está com problemas no inglês, trocar de curso. Olha, uma sugestão de uma mãe aqui, ó, válida, importante. De repente ele não está se adequando ao modelo, né? Nagma falou, obrigada a vocês que estarem participando. Já me inscrevi sim na jornada, legal, Cíntia, tá bom. Acho que vai te ajudar. Gente, deixa eu só continuar um pouquinho e depois eu volto, tá? Senão a gente não vai finalizar, já são 8h15. Já falei dos casos, né? Então, por que, Soraya? Por que o adolescente ele fica tão explosivo, né? Então, a parte aqui da frente do cérebro, ela ainda não tá madura. Ela tá desenvolvendo ainda no adolescente. E ela é o que controla o impulso. Sabe aquela que a gente brincava antigamente, a tampinha do Simancol? Aquela coisa que controla quando a gente vai explodir? Ela não tá madura. Então ele não consegue segurar alguns impulsos. E aí, quando vê, já foi. Então é importante a gente entender isso. Eu não tô falando que é para passar a mão na cabeça do filho, não. Eu já até expliquei que é para estimulá-lo a se conhecer, para depois ele começar a se melhorar. Mas primeiro eu preciso entender o que está acontecendo. Lembra, no começo da live eu falei isso. Eu preciso entender por que meu filho está assim. Para depois explicar para ele por que ele está ficando assim. E aí estimulá-lo a se observar e a se disciplinar. Porque senão vira aquele adulto que bate no casamento, bate nos filhos, bate no cônjuge. Que ele não aprendeu a ter, aprendeu a ter esse controle. Tá? Então, essa parte frontal aqui, a parte da frente aqui do cérebro ainda não tá madura. Então, ele fica impulsivo. Então, desculpa, eu falei, né? Então, por quê? Por que o adolescente faz isso, né? Então, essa parte do desenvolvimento do cérebro. 2, falo direto aqui, os hormônios. Então, uma hora o hormônio tá assim, o outro tá assim, outra hora tá assim, outra hora tá assim. Então, até fiz um reel brincando assim, uma hora o corpo aperta um botãozinho e fala pra ele, agora fica irritado, fica irritado, fica irritado. Depois o corpo aperta um botãozinho e fala, fica sensível, fica sensível, fica sensível. Então, cada hora o corpo dele tá fazendo assim com ele. Então, é muita mudança. Ele acaba ficando irritado. Aí fica irritado, não consegue segurar a atitude, explode. Tá? Então, só com esses 2 itens aqui, a gente já começa a entender muita coisa do nosso adolescente, né? 3, de repente ele tá sofrendo uma emoção intensa. Então, por exemplo, lá, ele tá afim de uma menina, puxa, mas ele escolheu bem a menina mais bonita da escola, a menina nem fala com ele, nem olha pra ele. E aí ele tá sofrendo, ele não tá nem identificando quanto aquilo tá fazendo ele sofrer. E aí ele começa a ficar irritado, com raiva. E aí, por exemplo, a mãe não colocou o meião na gaveta, que nem é obrigação da mãe, é obrigação dele. E aí ele explode com a mãe, cadê meu meião? Poxa, você sabe que eu tenho futebol. Mas a questão não é o meião. A questão é a menina lá que nem olha pra ele. Então a gente precisa estimular o filho a se observar, a entender o que está acontecendo lá no coração dele. 3, ele não
consegue expressar o que ele está sentindo. E ele também se irrita com isso. Então a mãe pergunta, filho, o que está acontecendo? Eu não sei. Mas filho, vamos conversar. Eu não quero. Que nem a mãe falou aqui, né? Não me enche o saco. Por que ele tem essas explosões? Porque ele não consegue expressar o que ele está sentindo. Então, no momento que vem a calmaria, eu vou mostrando isso para ele e é explicar o que está aprendendo aqui na live. Filho, tem dia com a doutora Soraya que o seu cérebro tal coisa, que os hormônios tal coisa, tudo isso está acontecendo aí dentro de você. Mas é importante para você, quando você for o adulto, para não ser aquela pessoa que continua explosiva. Gente, quantos adultos hoje são explosivos? Porque não aprenderam esse autocontrole lá na adolescência. Então, num momento de calmaria, explicar tudo isso que a gente está conversando aqui na live para ele. 5. Guarda o que sente. Aí ele guarda. Aí chega uma hora, acontece alguma coisa, ele estoura. Então, por exemplo, os pais estão brigando. Ele chega em casa, os pais estão brigando. Ele está no quarto, os pais estão brigando. Eles vão jantar, os pais estão brigando. E pais brigarem impacta muito no filho. Então aquilo vai remoendo nele, vai remoendo. Chega uma hora, ele explode. Seis. Ele quer ser independente. E aí a mãe fala pra ele, leva seu irmão na festinha. Leva seu irmão no clube. Leva seu irmão na festa do amigo. Leva seu irmão no... Mas ele quer ser independente, ele quer ser sozinho naquele momento da adolescência. Ah, mas é injusto com o irmão. Não, não é injusto com o irmão. Se ele quiser levar, muito legal. Agora, se ele quiser ter o momento dele, muito legal para ele. E isso pode até afetar a relação dele com o irmão. Porque ele começa a ficar bravo com o irmão porque ele tem que levar o irmão. E aí os irmãos começam a brigar. E muitas mães vêm me perguntar, mas Soraya, por que meus filhos brigam tanto? O que eu faço? De repente é exatamente o que você está fazendo. Então se ele está colocando isso para você, eu não quero, vamos respeitar em alguns momentos. Então observe muito o que seu filho fala na hora que ele está bravo. Ele está dizendo o que está doendo nele. Então na hora que ele explode, ele fala geralmente o que está doendo nele. Então observe isso. E muitas vezes a mãe fala, ai, mas é só isso. Não é só isso, para ele é tudo isso. É tudo isso. Bastante coisa, né, gente? Eu vi muitas mães pedindo para entrar na live. Quinta-feira eu trago novamente esse tema e aí eu escuto vocês, tá? Então, quem quiser participar ao vivo, vem comigo na quinta-feira, tá bom? Eu vou ler aqui o finalzinho dos comentários pra gente finalizar. Deixa eu só enxergar onde é que eu tava. Curso de inglês, muito obrigada. A Cíntia falando que já se inscreveu na jornada, legal. Meu filho é uma bênção, mas não gosta de escola. Às vezes dá um castigo, tira o celular ou algo, mas ele nem liga com o castigo. Mali, eu não sei se é Mali que fala, desculpa. Eu tenho um reel falando sobre castigo e eu tenho um carrossel hoje falando sobre castigo.
Então dá uma olhadinha, vai te ajudar. E a jornada gratuita, que vai ser agora em dezembro, também pode te ajudar nessa questão de castigo, tá? Se você quiser, se inscreve, o link tá lá na bio, tá bom? A jornada gratuita, para quem é novo, eu tenho um conteúdo que eu ofereço gratuitamente fora da rede social. Então, para receber o link da aula, tem que estar no WhatsApp, tá? Então, na hora que você se inscreve, escreve lá pelo e-mail, porque eu preciso dessa segurança para te mandar o link. Mas o ideal é ir para o WhatsApp, porque lá no WhatsApp eu ponho o link da aula, tá bom? Então, quem quiser se inscrever, o link tá lá na bio. A Regina falou assim, na verdade, acredito que talvez nós, na inocência de tentarmos suprir nossa ausência devido à vida corrida do trabalho, damos mais do que realmente necessitam. Muito diferente da nossa época. Regiane, mas se você for muito ausente, isso também pesa muito para o adolescente, tá bom? E aí muitas vezes o filho fica muito irritado pela ausência dos pais. Então observa isso também, tá? Então se você for muito ausente, isso pesa demais pro filho, tá? Cíntia, vamos marcar uma terapia de mães de adolescentes. Assim, ela acho que vai continuar. Sabe, aproveitando esse seu comentário, quem participa da jornada gratuita tem a comunidade de mães. Então, durante a jornada gratuita, eu libero um acesso na comunidade do Facebook. A gente tem uma comunidade lá de mães. E durante essa semana, as mães dividem experiências. Uma sugere uma coisa, outra sugere outra. Eu também sugiro. Mas eu só consigo deixar essa comunidade aberta por uma semana, porque senão eu não dou conta do trabalho, das lives, enfim. É muito intenso, né, tá aqui na rede social. Então, durante essa semana, para quem faz parte da jornada gratuita, tem essa comunidade para conversar com as mães, tá? Se você estiver interessada, é só se inscrever na jornada. A Rita continua assim, estão retraídos e não possuem o hábito de tentar se entender ao questionar, eles sempre nos rotulam de culpados. Mas eles ainda não têm maturidade para se conhecer, tá? Então, os pais precisam estar estimulando isso, tá? A Cíntia falou, adorei a ideia. A Nagma falou assim, doutora Soraya, eu vou precisar trocar minha menina de escola e ela não quer, mas preciso. Como devo trabalhar isso no adolescente de 11 anos? Isso dói demais no adolescente. Para eles é muito importante, porque eles ficam com aquele medo de será que o novo grupo vai gostar de mim? Será que eu vou ser bem aceita? Então, isso é uma dor muito importante no adolescente, tá? E eu tenho uma live só para isso, que eu já fiz, tá? Então, essa live vai te ajudar. A Aninha falou boa noite. A live vai ficar gravada? Vai. Adorando essa live, a Ana falou obrigada. A Dia falou assim, doutora, eles têm muita dificuldade de assumir os erros e más condutas. Precisamos entender por que ele está com dificuldade de assumir o erro. É medo? Alguma coisa tem aí por trás, tá? Lembra, aplica o método POC. Por que meu filho está com dificuldade de assumir os erros? O castigo é muito intenso. Precisa observar o que está acontecendo, tá? Aplica o método POC para entender o que está acontecendo. A Aninha falou assim, colegas de escola falam muito sobre sexo e surgem perguntas, como agir? Assiste a live sobre sexo. A Maria falou assim, tem uma adolescente de 15 anos, desculpa, só completando aqui, Aninha, eu já fiz uma live sobre sexo, tá? Então assiste que vai te ajudar. A Maria falou assim, tem uma adolescente de 15 anos, ela não gosta de sair, vive de séries e livros. Conversando bastante com ela, ela é muito quieta. Maria, me fala se você ou o pai tem um temperamento parecido com isso, de preferir mais livros, mais séries, ficar mais em casa. E me fala também se ela sempre foi assim ou se ela tá assim agora. A Rose falou boa noite.
a Rê falou assim, não é meu caso, mas acabamos nos culpando por serem assim. Do tipo, o que estou fazendo de errado? Complicado educar hoje com tantas influências negativas. Mas obrigada. Obrigada a você. Obrigada por dividir. Gente, eu vou acabar me estendendo mais do que 1 hora, né? Não queria, porque depois é muito demorado, né? Vocês acabam cansando. Mas, enfim, acho que foi gostoso. A gente trocou bastante informação. Então, vamos finalizar aqui a ideia. O adolescente, ele é explosivo, faz parte dessa idade. Por quê? Porque a parte do cérebro que controla o impulso ainda não está madura e as flutuações dos hormônios também deixam ele mais irritado e ele não consegue identificar o que está deixando ele irritado, e aí ele não consegue elaborar como pôr isso para fora. Então é aí que cabe a presença dos pais, de num momento de calmaria, conversar, estimular o adolescente a se conhecer. Primeiro entender o que está acontecendo com ele, vocês, né, depois que assistirem essa live vão explicar, aí ele vai se conhecer, vai se entender, porque aí eu começando a entender que eu tô explosivo, eu começo a perceber, opa, vou explodir e me seguro antes que isso aconteça. Porque se ele não aprender isso agora, ele se torna o adulto que vai brigar no trânsito, vai brigar agressivamente no casamento, agressivamente com os filhos. Então, é importante a gente trabalhar isso aqui na adolescência, tá bom? Gente, muito obrigada pela troca de vocês, por vocês dividirem o que está acontecendo aí com vocês. Isso é muito importante para mim, porque aí a gente consegue fazer a live mais rica, né? Uma mãe troca experiência com a outra. E aproveitando essa troca de experiências, quem quiser participar da jornada gratuita, eu vou fazer mais uma em dezembro. Eu não ia fazer, mas algumas mães pediram. E aí, para mim, é interessante porque eu acabo usando esse conhecimento que eu dou na jornada gratuita para alguns conteúdos, me ajuda bastante. Então, também para mim é gostoso fazer essa troca. Então, quem quiser participar da jornada gratuita, é um conteúdo que eu ofereço fora da rede social. E para eu entregar o link dessas 3 aulas, você precisa se inscrever e eu entrego isso no WhatsApp, tá bom? E para se inscrever, o link tá lá na bio. E também, para quem tá chegando aqui agora, todos os dias eu tenho Reels, mesmo no sábado, no domingo, no feriado, eu sempre tenho conteúdo aqui no canal. Se você tiver alguma necessidade aí, queira que eu produza um conteúdo para você, me manda um direct falando, Soraya, eu tenho um filho ou uma filha de tal idade e tá acontecendo isso, que eu produzo um conteúdo para você, tá bom? Muito obrigada por participarem, por dividirem as experiências de vocês. Eu acho que tinha... Leti falou muito obrigada, última live, obrigada. Alves falou assim, meu filho tem 13 anos comigo. Não, comigo ao... Peraí, meu filho de 13 anos explode comigo. Ao mesmo tempo Eu não entendi essa palavra. Mas ele vive irritado só comigo. Eu não entendi essa palavra que você escreveu, Cláudia. Acho que eu li todos os outros, né? Li sim. Depois me manda, Cláudia. Gente, muito obrigada. Bom descanso e até breve. Tchau, tchau.